Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Lionel, professor de Sociologia da Educação, e o tema de nossa aula é um problema da sociologia da educação brasileira, a educação da ralé. Nós tomaremos por base a contribuição que está presente no livro do sociólogo brasileiro Gessé Souza, organizador do livro que chama A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive. Dentro desse livro, organizado por esse sociólogo, há um texto escrito por Lorena Freitas, também pesquisadora do tema, que trata sobre o funcionamento da escola e o seu impacto para o conceito de classe social, que o sociólogo Gessé Souza intitula de ralé, de modo provocativo, para se referir às classes menos favorecidas da sociedade, aquelas que são excluídas do cálculo do poder do Estado. Nós temos no imaginário, nos modos de pensar sociais, uma imagem bastante difundida, uma construção social simbólica muito forte de que um futuro de um país, um futuro de uma região se constrói por meio de investimento na educação. Ou seja, essa é uma imagem social inquestionável. Ninguém questiona que a educação ela é propícia e favorável para desenvolver um país. Nesse sentido, o problema que se coloca é por que então as escolas, e particularmente as escolas públicas, elas têm falhado muito nessa direção? Qual é o problema que está presente nessas instituições que faz com que não haja, por exemplo, a possibilidade de ascensão social das classes menos favorecidas para que elas consigam uma certa mobilidade social para outros estratos sociais? O texto de Lorena Freitas, ela traz duas personagens, Anderson e Juninho, e por meio da narrativa dessas histórias de vida, ela procura demonstrar de que modo a instituição escolar ela impacta na vida dessas pessoas situadas dentro do conceito de ralé. Bom, muito interessante e recomendável, inclusive, o modo como Lorena constrói essas narrativas, de modo que a gente percebe nessas duas histórias de vida a trajetória escolar, tanto de Anderson, que foi filho de uma família de músicos que teve não necessariamente uma situação típica da ralé, mas que mesmo assim lhe faltaram disposições, elementos da cultura incorporadas para que ele conseguisse ter algum tipo de êxito em sua escola. Ou seja, de alguma forma, por meio de um conceito que nós trabalharemos daqui a pouco, que é má-fé institucional, nós podemos compreender como se dá o fracasso escolar dessas pessoas durante a sua trajetória escolar e, posteriormente, como isso reflete também no fracasso profissional. O conceito de má-fé, explicado por Lorena Freitas, significa um padrão de ação institucional que se articula tanto no nível do Estado, através dos planejamentos e das decisões quanto à alocação de recursos, quanto no nível do micropoder, quer dizer, no nível das relações de poder cotidianas entre os indivíduos que, dependendo do lugar que ocupam na hierarquia social, podem mobilizar de forma diferente os recursos materiais e simbólicos que as instituições oferecem. Ou seja, má-fé institucional significa algo que nos deixa perplexos diante de um não funcionamento a contento das nossas expectativas. Por exemplo, um estabelecimento de saúde que tem uma fila muito longa, ou uma escola que não consegue nos propiciar essa promessa de um futuro ou algo do tipo. Ou seja, uma questão de que coloca a instituição em uma situação bastante controversa do seu sentido essencial. E aí nós temos, então, uma construção que nos permite interpretar essa questão da má-fé institucional, e nós percebemos, portanto, que a escola ela mantém e continua reproduzindo um caráter seletivo da escola, ou seja, uma escola que se destina às elites, que segrega ou que não enxerga, por exemplo, as camadas menos favorecidas, que seriam aquelas que talvez ela teria a maior responsabilidade enquanto política pública do Estado. A Lorena Freitas ela
se propõe, portanto, a fazer uma digressão, ela dá alguns passos para trás na nossa história, para recuperar alguns elementos que forjaram essa ideia de má fé institucional, como ela se coloca nos dias atuais. As origens sociais da colônia, fundada na grande propriedade rural escravocrata, por meio do ensino jesuítico, tradicional, livresco, intelectualista, já mostrava que a educação, desde o início, do seu desenvolvimento como uma educação republicana, uma educação para as massas, ela não consegue dar conta dessa população. Por exemplo, para a gente ter uma base, em 1920, apenas 21% da população, aproximadamente, estava inserida nas escolas. 50 anos depois, na década de 70, esse número vai para 53,72%, dado que mostra um grande potencial acolhedor da escola contemporânea. E em 2005, nós chegamos quase à lógica da universalização do acesso à escola. Em 2005, esse número pula para 97,4%. Atualmente, o sistema praticamente ele é universal. O que Lorena Freitas aponta é que a exclusão ela não se dá mais do ponto de vista numérico. Do ponto de vista numérico, nós chegamos quase à universalização do acesso à escola. A diferença se dá do ponto de vista qualitativo. A massificação da escola, ela se deve, portanto, na explicação da autora, ao processo do período do desenvolvimento industrial, década de 30 no Brasil. Ou seja, quando as classes médias elas reivindicam o direito à escolaridade, à escolarização, por conta das demandas profissionais que a educação, na interface formação-trabalho. Portanto, as classes médias elas são chamadas por ela como suportes das políticas de promoção do bem-estar do Estado. Portanto, ela corresponde às expectativas da classe média. Ou seja, já nos traz aí um dado, um indicativo de que não é uma educação cujos olhos são voltados às classes menos favorecidas. As consequências da não percepção dessa classe, da ralé, como uma classe, como uma boa parte da população, que representa mais ou menos um terço, ela produz, portanto, noções de culpabilização individual dos seus membros, dentro de uma lógica meritocrática, como é moldada, como é forjada a nossa sociedade, como é forjada o funcionamento da escola. Em um trecho bastante elucidativo, Lorena Freitas escreve: a crueldade da má-fé institucional está em garantir a permanência da ralé na escola, sem isso significar, contudo, sua inclusão efetiva no mundo escolar, pois sua condição social e a própria instituição impedem a construção de uma relação afetiva positiva com o conhecimento. O que quer dizer isso? Nas histórias de vida que ela contou sobre a vida de Anderson e Juninho, ela deixa claro que existem alguns processos de socialização, como, por exemplo, os vínculos familiares, o tipo de contato que essas crianças têm no seu desenvolvimento desde o seu nascimento até as fases do seu desenvolvimento escolar, a sua trajetória, a sua inserção na escola, elas têm uma espécie de choque perpétuo diante de uma instituição que parece que não foi feita para eles. Ou seja, as crianças que moram, de repente, com pais que não dão um valor e não passam o sentido afetivo diante dos conhecimentos, disposições como autocontrole, pensamento prospectivo, as ações do presente pautadas em planejamentos sobre o futuro e assim por diante. Coisas que são disposições de classe social, não são questões individuais, e que, quando essas crianças se inserem no universo escolar, isso faz toda a diferença e elas acabam sucumbindo a um sistema que as impulsiona para o fracasso escolar, primeiramente, sofrendo uma série de violências, uma série de humilhações, como são relatadas nas histórias dessas personagens, e que acabam tendo um final em que a escola se torna para eles algo, uma instituição em que eles passaram, mas que não teve um efeito positivo em suas vidas.
e não teve um sentido positivo justamente porque ela se volta contra a vida dessas pessoas, introjetando neles aí um sentimento de culpa muito grande. Então é isso, pessoal. Eu espero que a nossa aula tenha sido bastante proveitosa. Espero que vocês se empenhem, façam as leituras recomendadas. Muito interessante acompanhar a construção das narrativas que Lorena Freitas e José Sé Souza e outros autores trazem para o nosso aprofundamento nesses temas. E espero vocês no próximo encontro. Até mais!